Minha vida toma sim consagrada a Ti, Senhor. Operar o Seu amor. Salvador, carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia. A segunda parte do nosso estudo sobre o poder do Espírito Santo, que a nossa vida seja assim consagrada ao Senhor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Uma igreja cheia do Espírito Santo. O tópico 2 vai dizer assim: uma igreja que ora com poder. Uma igreja perseverante na busca do Espírito Santo, ela sempre vai orar com poder, com poder. E na oração com poder, nós oramos com propósito, nós oramos em unidade e nós oramos alicerçados na palavra de Deus. Alicerçados na palavra de Deus. Orando com propósito. Você vai observar lá em Atos capítulo 4, do 24 ao 30, que os crentes oram para Deus, para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Ou seja, quando você prega com a certeza absoluta de que a palavra é fiel e verdadeira, você chama os enfermos para virem à frente para você orar por eles, você não tem dúvida de que Deus quer fazer milagres, de que muitos ali, de que todos aqueles que crerem vão sair dali curados. Você não tem dúvida, a oração, quando você é cheio do Espírito Santo, você não duvida, você não fica pensando, se Deus quiser Ele vai curar, eu não vou nem chamar porque eu não sei se Ele vai curar ou não. Que é isso? Que crentes somos nós? Que crentes somos nós para ter dúvida quanto ao agir e o mover de Deus em nosso meio? Então, quando você ora a Deus, a oração, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem certeza absoluta que Deus vai te ouvir e vai responder, e vidas serão abençoadas, curadas. O braço do Senhor não está encolhido, nem a mão ressecada, para que não possa abençoar. E você vai orar confiando nessa palavra e o milagre vai acontecer. Tá bom assim? Oração com propósito. Eles tinham certeza, eles oraram com propósito e por isso foram específicos. Quando nós oramos uma oração muito prolongada, muito cheia de floreios, de palavras rebuscadas e trazendo Platão e Epitáfio e não sei mais quem, e Sóstenes e Pitágoras e não sei, bababá, sabe o que acontece? Você está se esquecendo do mais importante, que é a palavra de Deus. Orar com propósito, oração objetiva. Você quer um milagre, você vai pedir o milagre, você tem certeza que Deus vai realizar o milagre e você já ora, seja conhecida a sua oração a sua oração pelas súplicas e pelas ações de graça. Glória a Deus. Então, não é uma oração vaga. Ali, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles. Depois você dá uma leitura na leitura bíblica em classe para você ver que coisa linda. Pediram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando a eles poder para testemunhar do Senhor Jesus. E os sinais seguiriam os que crescem. Não foi isso que Jesus falou lá em Marcos 16, versículos 15, 16, 17?
E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, quando você ora com objetivo, com foco e com o poder do Espírito Santo, você sabe que vai acontecer. Você sabe que o milagre é característica do homem de Deus, da mulher de Deus que crê em Deus e que está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, o propósito da oração era que o nome de Deus fosse glorificado na resposta. Qual é o propósito da tua oração? Qual é o propósito da nossa oração? Queremos ver o nome do Senhor ser glorificado? Será glorificado. Queremos orar para ser vistos ou aplaudidos? Misericórdia. Misericórdia. Não chega nem no teto esse tipo de oração. Então, a oração é para que o nome do Senhor seja glorificado. Nas curas, quando a gente pede uma cura, não é para você achar que é o melhor crente da paróquia e que você orando Deus cura. Não, você vai orar porque você quer que o nome do Senhor seja glorificado através daquele milagre. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Orando em unidade. Capítulo 4, versículo 24 de Atos diz assim: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. A Strong escreveu na sua concordância que a palavra unânimes ela vem do termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Se 2 ou 3 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, o Pai ouvirá dos altos céus e responderá, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Isso é orar com o mesmo propósito, todos juntos num objetivo só e em harmonia. Então isso mostra o quê? Que havia unidade e concordância naquela oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. É unida. E Deus ordena a bênção e a vida para sempre, aonde há o quê? A união. Salmo 133, né? O último versículo. Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É isso que Deus quer fazer no meio das igrejas. É isso que Deus quer fazer nas reuniões de oração dos lares. Ordenar a bênção e a vida para sempre. No meio da igreja tem crentes mais experientes e tem outros que ainda estão aprendendo. Tem aqueles que são maduros na fé e aqueles que estão ainda amadurecendo na caminhada cristã. Tem os bebês na fé, os infantis, que às vezes passa 30 anos e continua infantil. Quem não se dedica a crescer, fica nanico. Agora, nada disso impede que a igreja se una em oração. Tanto o pequeno quanto o grande, tanto aquele que é um gigante na fé, como aquele que é um anão na fé, se unindo os dois em oração, o milagre vai acontecer. A oração em que você ora com o mesmo propósito do seu irmão, Deus age e acontece o sobrenatural. Terceiro item, orando fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. Orando alicerçada na palavra de Deus. A igreja perseverante, ela ora com base na palavra. Quer ver aqui, quando os crentes estavam orando, eles citaram lá o Salmo 2, versículos 1 e 2. Nessa passagem lá de Atos dos Apóstolos, quando começaram a orar, eles mencionaram esse trecho de Salmos. Capítulo 2, versículo 2 de Salmo. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Então lá, ali em Atos 4:25, eles repetiram a palavra de Deus que está lá no Salmo 2. Então a oração tem que ter base, tem que estar embasada na palavra de Deus. Quando você vai orar por cura, você coloca um versículo, Isaías 53, que Jesus levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jeremias 33:6,
que fala que Deus dizendo que terei misericórdia de ti, sararei, tirarei do vosso meio as enfermidades, sararei o meu povo e lhes mostrarei abundância de paz e de verdade. Textos bíblicos que falam da cura. Quando você vai orar pedindo cura, você está fundamentando a sua oração, alicerçando ela na palavra de Deus, trazendo à existência a palavra de Deus. E Deus disse, lá em Jeremias 1,12, ele diz assim, e eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí pronto, você está cheio do Espírito Santo, você está trazendo a palavra de Deus, você persevera em oração e o milagre acontece. E vidas serão abençoadas através de você. Quem quer ser um abençoador de vidas, é só seguir por esse caminho. A igreja fundamentada na palavra. Então não basta só orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra de Deus. É orar crendo e afirmando as verdades da palavra de Deus. Uma oração feita fora da palavra de Deus, ela fica inócua. Ela fica vazia, ela não vai ter nenhuma garantia de ser respondida, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Então coloque a palavra de Deus na oração. Está precisando de cura? Procura uns 2 ou 3 versículos que falem de cura e acrescente no início da sua oração e depois peça a cura, que a cura acontecerá. Oh glória! Não tem dúvida de que a falta da fundamentação, do alicerce bíblico, pode estar por trás do fracasso de muitas orações, nossas, minha, sua e de muitos irmãos nas igrejas. Orações rebuscadas de sabedoria, de vernáculo, mas que não têm a palavra de Deus, não funciona. Não tem embasamento bíblico. Uma igreja ousada no testemunho, a ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho, ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra. É o que tinha naquela igreja ali, é o que Deus quer ver em mim e em você. Chega de timidez. Chega de timidez. Deus espera de nós confiança plena, absoluta e total no poder dele, nas promessas dele, na palavra dele. Amém? Uma igreja ousada no seu testemunho. A ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho, primeiro tópico, subtópico. Os crentes oraram conscientes das barreiras, das dificuldades, dos obstáculos que eles estavam enfrentando. E lá no versículo 29 está escrito assim, olha para as suas ameaças. Atos 4, 29. Olha para as suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ela suporta as ameaças, suporta a oposição e suporta o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica vai sofrer rejeição e oposição. 2 Timóteo 3,12 diz assim, e na verdade, todos os que querem viver plenamente, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Padecerão perseguições. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do governo, à agenda do sistema, ela perdeu a sua autoridade espiritual e perdeu a sua legitimidade bíblica. É sério. É sério. Tem gente aí querendo fazer acordos com a igreja, mas não é para beneficiar a igreja, não, é para dominar, é para amordaçar e para colocar cabrestos na boca dos pastores e pregadores que forem caírem nessa engambelação. Ousadia no exercício dos dons espirituais. É outra coisa que a igreja perseverante também tem. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Lucas, o apóstolo, o médico amado, o autor de Atos dos Apóstolos, médico São Lucas, o evangelista, ele nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo.
O último versículo lá da leitura bíblica em classe, né? Versículo 31, Atos 4, 31. Tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, como o apóstolo Paulo também fala lá em 1 Coríntios 14, 12 e Efésios 5, 18, o enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais. Recebeu o batismo com o Espírito Santo, creia que Deus te deu dons espirituais e comece a exercê-los, comece a usá-los, a praticá-los. O crente cheio do Espírito Santo, ele vai realizar a obra de Deus na confiança de que Deus está com ele, na certeza de que Deus lhe concedeu dons para que ele pregue, para que ele ore pelos enfermos, para que ele ministre, para que ele expulse demônios, para que ele profetize no nome de Jesus Cristo. Não se trata apenas de um uso de uma frase de efeito, não. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento à igreja e opera milagres extraordinários, não somente no meio dos apóstolos, mas também nos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. É a ação do Espírito Santo em nós, na nossa vida, no nosso meio, que vai mostrar ao mundo que nós não estamos crendo numa fé vã, numa fé infrutífera, mas é uma fé com demonstração de poder de Deus. Aleluia! Para quê? Os dons do Espírito Santo em nós edificam o povo de Deus, edificam a igreja. Ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, versículo 31 novamente, 4:31, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oh, glória! Ousadia! Tem muito crente acovardado, que não tem coragem de falar, não tem coragem de dizer uma palavra abençoadora para o incrédulo, com medo de ser rejeitado, com medo de ser apedrejado, com medo da chacota, da zombaria, aí se acovarda. É bom a gente observar também o uso da palavra ousadia, aqui nesse texto de 4:31. Ele aparece também ali em 4:13 para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e pelos escribas. O cristão cheio do Espírito Santo, ele se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder, com autoridade, sabendo que a palavra de Deus é inerrante, sabendo de quem é a palavra. Palavra de Deus. Conclusão da nossa lição. Nós vimos o que caracteriza, de fato, uma igreja pentecostal. Nesses dois vídeos que você esse segundo vídeo que você acaba de ver, as características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito de Deus. A primeira igreja não foi perfeita. A gente vê isso claramente no livro de Atos dos Apóstolos. Agora, as limitações da igreja, como as minhas e as suas, sempre serão superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito de Deus em nós. É Ele quem vai realizar num trabalho de cooperação conosco. Marcos 16:20 diz assim: e os discípulos pregavam e o Senhor cooperava com eles com sinais que se seguiam à pregação. Se você quer de fato ser uma igreja relevante, ser um cristão relevante, encha-se do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Shalom, Adonai. Deus te abençoe.